Tudo bem, professora? Eu e meu grupo falaremos sobre cultura no século XX. Os componentes do grupo são Ana Costa, Ana Clara Borges, Ana Lacerda, Jennifer Roberta, Disney Monteiro, Otelino Alves e Tiago Salomão. Agora eu vou explicar um pouco sobre a cultura em geral. A cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, porque tem um sentido muito grande, muito amplo. A cultura é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de determinado grupo artístico. Por exemplo, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas e etc. Que cultive, né, de algum modo, um padrão estético semelhante. Bom, agora eu irei falar sobre cultura na sociologia. Existem vários significados para cultura, pelo senso comum. Mas o que é cultura na sociologia? Existe um conceito que é a representação do conjunto de saberes e tradições de um povo. Ou podemos dizer que são resultados das criações humanas, porque a partir do momento que nós, seres humanos, temos que viver em uma sociedade ou em comunidade, existe essa necessidade de criar coisas que vai manter a nossa harmonia social, como a criação de costumes, do modo de viver, de ideias, de crenças. Então, todas essas criações, elas vão sendo moldadas, vão sendo criados padrões que vai gerar a estrutura e a organização social. Então, podemos dizer que a cultura na sociologia é isso. Mas também podemos destacar uma coisa, que não importa se a sociedade é simples ou complexa. Todas vão ter sua própria forma de expressar, sua própria forma de pensar ou de agir e seu modo de vista. Então, nunca vai existir uma cultura superior ou inferior, mas sim culturas diferentes. A ideia de cultura que prevalece hoje no senso comum deve muito ao pensamento de Franz Boas. As culturas humanas são múltiplas, diferentes, irredutíveis entre si e, acima de tudo, não são hierarquizáveis. Em teoria, no campo da antropologia, entretanto, esse conceito passou por diversas revisões. Na acepção antropológica do termo, não há sentido em se falar de mais ou menos cultura ou de culturas superiores ou inferiores a outras. Ou seja, o importante aqui é entender como a antropologia prosseguiu na reflexão sobre a cultura, a partir dos trabalhos de Franz Boas e seus alunos, onde essa continuação ocorreu basicamente nos Estados Unidos. A cultura no século XX foi incorporada como senso comum. Já na antropologia, um antropólogo diz que, quando falamos de cultura, nós estamos falando de algo que é diferente de um senso comum. Podemos ver que, na antropologia, ainda prossegue como uma reflexão sobre a cultura. A ideia de cultura é como um código de ordens na nossa cabeça, onde podemos ver que essa cultura pode haver uma quebra quando nós pensamos como outros povos, quando nós pensamos em trazer ideias novas para a nossa cultura, formando assim uma quebra de cultura. Também podemos ver o fato de costumes diferentes e de prática nativa de uma cultura que é adotada. Marvin Harris, ele foi um dos maiores antropólogos do século XX. Para ele, a cultura, a forma como as pessoas viviam, interferia muito na sociedade. Para ele, as crenças eram o resultado da necessidade de cada comunidade. Funcionava de acordo com a produção da comunidade e a sociedade era dividida em classes e ele acreditava que a cultura interferia nisso também. Através de seus livros ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre o materialismo. Ele diz que precisamos entender e compreender a relação do ambiente com os processos de mudança. Entender o processo de seleção natural, o processo de mudança natural e o processo de mudança que é causado pelo ser humano, que influencia dentro da sociedade. E aí acaba interferindo, influenciando nas nossas culturas, nas nossas crenças, na educação, na saúde e resulta no que vivemos muitas vezes no dia de hoje. Essa divisão de classes, essa divisão da sociedade.
Marvin Harris e Julia Stewart iniciaram um movimento intelectual onde eles resgataram uma teoria da evolução que havia sido muito criticada antes por Franz Boas. Os dois antropólogos, Harry e Stewart, repudiavam esse conceito proposto por Franz Boas, considerando que o foco exagerado nas coisas específicas de cada cultura impedia uma reflexão mais abrangente, uma reflexão mais ampla sobre a humanidade. Na década de 1960, uma outra geração de antropólogos trouxeram outros significados ao conceito de cultura. Foram eles David Schneider, Clifford Geertz e Marshall Sahlins. Eles criticaram esse conceito de cultura a partir das grandes transformações ocorridas no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Para eles, a cultura continuava a ser um todo adaptável e sujeita a mudanças. E nessa visão, a cultura deixa de ser um conjunto de práticas observáveis, aquilo que é imposto a você desde criança, desde a sua infância, e passa a ser um gesto mais simbólico. Sendo assim, a cultura não seria o que as pessoas fazem, mas sim o que elas pensam, o que está presente em todos os indivíduos que vivem em comum, que é compartilhada e transmitida. Como já ouvimos anteriormente, no início os antropólogos observavam apenas os comportamentos e os consideravam cultura. Então, nesse contexto, quando os comportamentos mudavam, a impressão era de que a cultura tinha se perdido. E assim, na primeira metade do século XX, era muito comum que os antropólogos lamentassem a perda de cultura de várias populações pelo mundo. Isso porque o avanço do sistema econômico ocidental e os seus grandes transformações entre as sociedades, antes que isoladas em rituais, deixaram de ser realizados, assim também como técnicas tradicionais que foram abandonadas, crenças negativas que foram atropeladas por religiões ocidentais. Tudo isso era considerado pelos antropólogos uma perda da aculturação dos valores, assim, por exemplo, dos ocidentais, já que eles entendiam que a cultura como a soma dos comportamentos visíveis, ou seja, é uma soma desses comportamentos que a gente vê cotidianamente. Então, já quando a cultura passou a ser vista como um código mental, os comportamentos se tornaram apenas uma consequência de sistema e podem mudar sem comprometer esse sistema, organizando uma nova prática, inventando novas tradições, embora que ainda, às vezes, a gente segue certas regras básicas, resolvendo a cultura, e isso não se limita, entendeu? A gente não pode apenas limitar a cultura. Isso acontece em uma lógica cultural. Um bom exemplo é pensar em um conjunto de rappers, porque o rap a gente sabe que vem dos Estados Unidos e embora os rappers eles produzam uma música que não é original do país deles, ou seja, aqui no Brasil, a gente pode trazer isso para o contexto brasileiro, eles utilizam o rap, no caso, para se expressar suas ideias, fazer críticas até mesmo sociais, políticas, assim, do seu cotidiano, que referem também ao seu país, e eles não vão se tornar menos brasileiros por se expressarem por meio do rap, que é originalmente dos Estados Unidos, da cultura dos Estados Unidos, da cultura estadunidense. Então, eles usam o rap apenas como um ponto de vista, que pode trazer a essência do Brasil. E nisso, eles estariam abrasileirando também, trazendo isso para incorporar na cultura brasileira, não de fato se tornando diferente. Isso não ia modificar algo no Brasil. Então, nesse sentido, os antropólogos no final do século XX tendiam a preferir a segunda resposta, que no caso é essa, que tornar assim o conceito de cultura mais dinâmica, ou seja, a cultura não vai ser diferenciada só porque está incorporando fatores de outras culturas.